Todo pai tem sempre o prazer em ajudar, em abençoar, em fazer aquilo que mais ninguém consegue fazer na vida do seu filho. E Deus também ele é assim. Deus ele é Pai e todos nós somos filhos de Deus a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas a questão seria, o que é que nós podemos fazer para alegrar o coração de Deus e então deixar Deus sempre feliz conosco e continuar a nos abençoar incansavelmente? Eu quero falar aqui de 2 pontos que fazem com que Deus comece a agir ao nosso favor, comece a nos abençoar incansavelmente. E seja bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Meu nome é Lemos Adriano. Se és novo aqui no canal, subscreva-te, ativa o sino das notificações, que sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, serás o primeiro a ser notificado. Família, uma das coisas que nós podemos fazer para alegrar o coração de Deus, antes de eu tocar a primeira coisa, ou o primeiro ponto, ou o primeiro atributo, eu quero te convidar a espreitar um pouquinho na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 101, no verso de número 6. O salmista, o Davi, dizia assim: Deus, através da boca do profeta, através de Davi, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Nós até poderemos pensar que, olha, Deus ele fala da terra. Nós podíamos até pensar que Deus ele procura os fiéis da terra. Mas a questão seria, qual é a terra em que a Bíblia ele se refere? Na verdade, não está a falar da terra em si. A Bíblia está a falar de dentro da igreja. Está a falar de dentro do povo cristão. Está a falar de dentro daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Daqueles que realmente, ou na verdade, são filhos de Deus. Então, ele começa a procurar pessoas no meio dessas pessoas. Ele começa a procurar alguém dentro dessa seara para continuar a fazer aquilo que mais ninguém consegue fazer. E outro fator seria o louvor. Louvar a Deus é um fator muito importante. Por que, família? Porque se existe na verdade algo que nós podemos fazer para alegrar o coração de Deus, é louvar. Davi era um homem assim muito cheio de pecados. Davi era um homem cozido, assado, né? Era tudo. Mas sabe o que acontece? É que Deus ele se maravilhava com Davi. A Bíblia, em todos os profetas, em todos os servos de Deus, não existe quem Deus disse que, olha, esse é segundo o meu coração. Mas quando chegou na história de Davi, ele disse que, olha, esse aqui é o segundo o meu coração. Por quê? Porque esse homem tinha aprendido um segredo que nenhum profeta tinha, que era o louvor. Ele gastava o seu tempo louvando a Deus. Quando Davi ele percebia que na verdade fez aquilo que não é bom aos olhos de Deus, qual era o passo a seguir? O que é que ele fazia mais? Ele dava a volta, ele começava a louvar a Deus. Ele glorificava o Senhor. Por essa razão que no livro de Salmos, capítulo 22, no verso 3, Davi ele começa a conversar com Deus. Davi ele começa a falar com Deus. Quando ele diz assim: Senhor, eu te busquei de madrugada, não te achei. Eu te busquei de dia, o Senhor não me respondeu. Mas tu és santo, o que habita no meio do louvor do seu povo. Então aí, esse homem Davi, ele começou a louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que por mais que Deus ele esteja ocupado com 1001 coisas, Deus ele deixa de fazer o que está a fazer. Então ele presta atenção naquele que o está a adorar. É muito verdade. Então, nós podemos até estar a falar de Paulo e Silas. 2 homens, eles pregavam o evangelho. 2 homens faziam aquilo que era bom, aquilo que na verdade era obra de Deus, mas eles foram presos. Por quê? Porque eles expulsaram um demônio no corpo de uma menina, um espírito de adivinho. O que acontece é que os magistrados naquele lugar, as pessoas que estavam naquele lugar, as pessoas que usavam-se, né, daquele espírito que tinha possuído aquela menina, não ficaram assim maravilhados com isso, não acharam graça nisso. O que é que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas, jogaram numa masmorra, numa prisão. A Bíblia diz que Paulo e Silas eles não começaram a murmurar. Eles não começaram a falar 1001 coisa, porque Deus é isto, mas aquilo não. Aqueles homens eles começaram a louvar a Deus. A Bíblia diz que meia-noite, Paulo e Silas começaram a dar gritos. Eles começaram a louvar, de tal forma que outros prisioneiros conseguiam lhes escutar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu naquele lugar. E a Bíblia diz que onde há Espírito de Deus, onde há a presença de Deus, as trevas todas elas devem desaparecer. E foi o que aconteceu naquele dia. O anjo do Senhor, a presença, a graça, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E Paulo e Silas eles foram soltos daquelas correntes. Podíamos também estar a falar de Josafate. Josafate era um povo, Josafate era um líder, nem que amava na verdade a Deus. Mas o que acontece é que quando ele tomou conhecimento de que vinha o inimigo a pelejar contra ele, ele sabia que, olha, eu não posso lutar então e vencer esse povo. O que é que Josafate fez? A Bíblia diz que Josafate ele começou a buscar a Deus.
Senhor, eu amo a Ti, Senhor, eu te sirvo de todo o meu coração. Eu gasto o meu tempo contigo. Mas aí vem o inimigo e eu não tenho força para lutar, para pelejar contra o inimigo e vencer. E Deus ele disse assim: Josafate, como os teus olhos estão postos em mim, então começa a fazer aquilo que eu gosto. O que é que Josafate fez? Ele chamou levitas. Os levitas levaram aí tambores, batuques, chapitos. Eles começaram a louvar a Deus. Diferente do que normalmente se faz quando se vai à batalha, os melhores soldados é que ficam à frente. Mas nessa batalha, Josafate ele colocou os levitas à frente e os soldados atrás. A Bíblia diz que quando os levitas eles cantavam para o Senhor ele começou a lutar a favor daquele povo. Aqueles soldados, os sírios, eles começaram a se matar entre eles. Por quê? Esse ponto. Por quê? Porque o louvor estava ali no meio. Então, os dois pontos para nós atrairmos cada vez mais a presença de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, é fiel, é ser fiel, é a fidelidade. Porque quando nós somos fiéis a Deus, fiéis aos nossos compromissos, fiéis a Deus em qualquer situação, seja estás com fome, estás sacio. Paulo dizia assim: eu sei estar farto, eu sei estar abatido, eu sei viver sem nada, mas acima de tudo eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando nós somos fiéis a Deus, né, fiéis à nossa chamada, fiéis em tudo, então Deus ele faz aquilo que mais ninguém consegue fazer. Agora, estás aflito, estás preocupado, né, estás no meio de uma turbulência, de um problema, não fica assim. Louve a Deus, cante para Ele, porque Ele se alegra e Ele ama o louvor. E quando Ele chegar na tua casa, na tua presença, todas as trevas devem desaparecer. A graça de Deus, a plenitude de Deus, ela vai abundar na tua vida, vai abundar na tua casa. E toda honra e glória será dada a Ele e a mais ninguém. Então fico por aqui, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Um abraço.